má interpretação do escravo de Isaías 43, 10 a 12 e o escravo de Mateus 24, 45, que é feito pelas testemunhas de Jeová. Provando, o escravo de Isaías 43, 10 a 12 era um escravo desleal, imprudente e de moral duvidosa para com Deus. E o escravo de Mateus 24, 45 era um escravo fiel e prudente. Portanto, não poderia se tratar da mesma classe de escravo, conforme as testemunhas de Jeová fazem esta analogia. Que o escravo de Isaías 43, 10 a 12 era um escravo desleal e imprudente, se vê no próprio contexto bíblico citado em Isaías 43, 8. Isaías 43, 8, que mostra que esta classe de escravo era um povo cego, embora tivesse olhos, e surdos, embora tivessem ouvidos. E a própria referência da tradução do Novo Mundo remete para Isaías 6:9 e Isaías 42:18, e repete o mesmo assunto: um povo que tinha olhos, mas não enxergavam, e tinha ouvidos e não ouviam. Quem era esse povo? Era o mesmo povo de Isaías 43, 10 a 12, que era chamado lá meu servo a quem escolhi, vós sois as minhas testemunhas. Meu servo, usa a palavra testemunhas no plural, depois usa a palavra servo no singular, se aplicando a Jacó. Então, essa classe de testemunhas era uma classe de pessoas cegas espiritualmente, surdas espiritualmente. Aquilo que o próprio Jesus Cristo aplicou aos israelitas, que eram escribas e fariseus hipócritas, cegos e surdos espiritualmente, porque eles não entendiam ou não queriam entender a verdade. Ezequiel capítulo 12, versículo 2 diz: Filho do homem, tu vives no meio de uma casa rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não enxergam. Têm ouvidos para ouvir, mas se negam a escutar, porque são uma nação rebelde. Marcos capítulo 4, versículo 12 diz: com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam. E isso para que não se convertam e sejam perdoados. Mateus 13, 14 e 15. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Profecia de Isaías, que está lá no contexto de Isaías 43, 10 a 12. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Lucas 8, 10. Ao que ele lhes replicou: a vós, outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus, e aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Atos capítulo 28, versículo 24. Ao final, alguns foram convencidos pelos fatos que demonstrara. Todavia, outros preferiram não crer. Outros preferiram não crer. Então, uma pessoa que prefere não crer numa evidência, ele é o quê? Uma pessoa cega, uma pessoa surda, espiritualmente falando. Salmo 81, 11 e 13. Contudo, o meu povo preferiu não me dar ouvido. Israel não quis obedecer-me. Quem que era Israel? Israel eram as testemunhas de Jeová. Israel era o Jacó. Então notem que lá em Isaías capítulo 43, do versículo 10 a 12, o contexto está mostrando que Jeová escolheu as suas testemunhas quando não havia nenhum Deus estranho entre eles. Mas quando foi? Foi lá quando tirou eles do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles não tinham deuses estranhos. Por isso que Jeová tirou eles de lá. O Jeová, que as testemunhas de Jeová citam aí na tradução do Novo Mundo, tirou eles de lá porque eles não tinham deuses estranhos. Mas não era sempre assim. Não era sempre assim. Porque depois que eles estavam lá no deserto, eles passaram a adorar deuses estranhos. Passaram a fazer até um bezerro de ouro. Que tipo de testemunhas eram essas que faziam bezerros de ouro? Atos 28, 26 diz: vai a esse povo e diz-lhe: ouvindo ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Então eram pessoas cegas espiritualmente, perceberam? Portanto, Isaías 43, 10 a 12, Deus mostra que quando ele escolheu que suas testemunhas, elas eram um povo que não tinha Deus estranho lá no Egito. Porém, naquele exato momento não era bem assim, pois estavam cegos e surdos espiritualmente, estavam praticando idolatria, ou estavam
tendo deuses estranhos. Mas Jeová, em respeito a Abraão e Jacó, Deus ia ajudar-lhes, por consideração a Abraão e Jacó, pois em consideração a eles mesmos, pelos atos deles, eles não mereciam ser ajudados. Então lá, o contexto de Isaías 43, 10 a 12, mostrava que eles não estavam praticando atitudes para serem ajudados por Jeová. Mas mesmo assim, Jeová chamou eles de testemunha. Eles eram cegos e surdos espiritualmente falando, mas Deus teria misericórdia com eles, por consideração ao pacto feito com Abraão e Jacó. Então o contexto ali de vós sois as minhas testemunhas, meu servo a quem escolhi, se vocês analisarem, Jeová está repreendendo aquela nação. E já o escravo fiel e prudente de Mateus 24, 45, já é chamado de escravo fiel e prudente. É diferente daquele escravo que era cego e surdo espiritualmente, lá de Isaías 43. Já o escravo de Mateus 24, 45, era um escravo fiel e prudente. Então Jesus já tinha determinado a qualidade, o predicado desse escravo. Então não se aplicava a tal cega e surda espiritual classe de israelitas de Isaías 43, 10 a 12, mas sim aos cristãos fiéis e prudentes que acatariam as instruções do amo Jesus, que seria darem um alimento espiritual aos seus domésticos, ou seja, seus co-cristãos, isto é, cada cristão deve agir como um escravo fiel e prudente, alimentando o seu irmão de fé, com aquilo que aprendeu, está aprendendo com Jesus Cristo no Evangelho e na Bíblia. Tem você sido este tipo de escravo fiel e prudente? Portanto, pessoal, o escravo lá de Isaías 43, 10 a 12, não tem nada a ver com o escravo fiel e prudente de Mateus 24 ou 45. Pensem nisso.